economista da MSX Invest, chegando na nossa programação. Alex, muito obrigada por estar aqui com a gente, por nos receber. Inclusive, eu queria entender um pouco da sua leitura sobre esta movimentação de Petrobras. A gente vê aí uma virada no ativo, né? Desde a máxima do dia até agora, uma queda de mais de 3%. Apesar aí de ver que essa movimentação está sendo diferente mesmo, né, dos outros pares ali do setor, petróleo na estabilidade, tivemos a notícia da possibilidade, sendo vinculada aí, ventilado o nome de Aloysio Mercadante para assumir a Petrobras numa possível retirada de Jean Paul Prats. Essas questões de governança que devem estar fazendo aí preço para essa virada aí do ativo, Alex? Primeiramente, bom dia, Paula, bom dia a todos que nos acompanham aqui no BBC nessa manhã. Realmente, acredito sim, tá, Paula? Os investidores acabam sendo bem pragmáticos em relação à Petrobras, até uma divulgação de boatos, enfim, notícias que não é de hoje, né, que são publicados, né? Lembrando que já foram ventilados alguns nomes até para o conselho da Petrobras, né? Algo que até o momento não teve nenhum grande avanço. Ontem, inclusive, né, saiu uma notícia que os minoritários também querem, né, trocar, né, um conselho, uma parte do conselho da Petrobras. Então tem essas discussões e acaba até afetando, né, a direção da companhia. Prates, né, que foi sempre muito categórico, né, e racional nas suas decisões, até pela a sua expertise, né, todo o seu know-how, acaba, né, tendo ali algumas divergências em relação ao governo Lula. Então isso poderia, talvez, né, ser um questionamento, né, o primeiro questionamento em relação a direção do Prates com a visão do atual governo, né? Ou seja, o mercado talvez até goste da visão do Prates, né? Ou seja, teve aí, né, recentemente o planejamento estratégico e até as discussões, né, que o petróleo vai continuar sendo uma prioridade através de uma transição energética, mas acho que através ali, principalmente em relação à política social da Petrobras, porque a gente está no momento de uma desaprovação, né, do governo Lula de índices muito altos. Então, Paulo, a popularidade do Lula tem caído, o Lula precisa, né, trazer, na visão da agenda do governo, né, uma atuada de investimentos muito maior, e isso quer utilizar a Petrobras, mais uma vez, como foi utilizado no governo dele no passado, como uma máquina estatal a serviço do governo. Então, essa é uma perspectiva que o mercado pode chegar, e isso é muito ruim para a companhia. Né, muito ruim porque traz ingerência, pode trazer um nome, como trouxe aí, ventilado o nome de Mercadante, um nome que não é técnico, um nome puramente político, e isso afasta principalmente os investidores estrangeiros, investidores institucionais e, claro, a pessoa física, né? Então não traz estabilidade na sua governança corporativa, Paulo. Pelo contrário, acaba afugentando os investidores, e como nós vimos aí, o papel subindo, devolvendo as altas e caindo na sessão de hoje. Alex André, parece um problema bastante complexo de ser resolvido, um momento de baixa popularidade do governo, em que talvez seja necessário aumentar o preço do combustível. Eu trazia essa informação anteriormente, eu trouxe diversas vezes durante a nossa programação de uma defasagem calculada pela Associação Brasileira de Importadores de Combustíveis de cerca de 20%, 19% para a gasolina. A troca na presidência será suficiente para conter os ânimos na Petrobras? Afinal, nós já vimos em governos anteriores, no governo anterior, inclusive, essa troca constante de presidentes da estatal, por conta justamente da discussão sobre preço de combustíveis. O petróleo parece ter encontrado essa estabilidade nos últimos dias em $89 por barril de petróleo Brent, que serve como base de cálculo para a Petrobras. Parece um problema sem solução. Será que trocar o presidente da Petrobras ajudaria na condução dessa política de preço, mesmo com toda a estrutura de governança corporativa estabelecida pela companhia? Gabriel, bom dia. Eu acho que a Petrobras, por si só, o que ela sabe fazer, e ela faz muito bem, mas o direcionamento desse recurso é uma companhia estatal que é muito questionado. Então, todos os governos sabem que a companhia gera muito caixa, a gente sabe, ano passado foi a companhia que mais distribuiu dividendo, e essa discussão, né, sobre o pagamento de dividendos, apesar da União ser grande parte, né, ser detentora grande parte desse provento, pela participação da companhia, o governo ele quer acelerar a agenda de investimento e também, claro, né, trazer esses subsídios, né, em teoria, em relação a essa paridade, esse PPI, que o mercado até mesmo não entende até hoje. Ninguém sabe, depois dessa mudança, qual que é a real política da companhia em relação à paridade de preços internacionais. Então, isso também, o Gabriel, se a gente observar lá atrás, né, na gestão ali
tanto Lula 1, Lula 2, né, e consequentemente Dilma, a gente viu essa companhia, né, a Petrobras, saindo como uma companhia mais endividada do mundo. Por que ela foi mais endividada do mundo? Não só a Lava Jato, né, os esquemas que foram descobertos em relação ao superfaturamento, mas também ao grande subsídio que foi carregado nas costas da Petrobras ao longo dos últimos anos. E a conta chegou e a companhia acabou sendo mais endividada do mundo. E demorou muito para a companhia virar a chave. E graças à agenda de desinvestimentos, algo que agora está paralisado na companhia. Então, acho que até fazendo uma proxy aqui das empresas Juniors Oil, né, elas são o que elas são hoje graças ao desinvestimento da Petrobras, que fomentou o mercado de petróleo como um todo. Mas, enfim, Petrobras acaba sendo, mais uma vez, vítima, né, dessas notícias aí, que realmente são notícias ruins, né? Porque eu falo vítima porque a Petrobras, a companhia em si, é uma companhia muito boa, né, operacionalmente, dos melhores técnicos de petróleo do Brasil, mas aí a gerência, né, a governança corporativa é que acaba trazendo aí essa, não é de hoje, já fazem muitos anos, esse risco, né, ou seja, o mercado embute um prêmio de risco na Petrobras em relação à governança corporativa. Alex, outra pergunta que pode vir à cabeça de quem está nos assistindo é o que o governo não conseguiu com o Jean Paul Prats na presidência. Não me lembro de nenhuma pauta ter sido barrada pelo presidente ou alguma discussão não ter sido bem sucedida. Nós tivemos lá no comecinho a paralisação do processo de desinvestimento de ativos. Então a Petrobras parou de vender campo de exploração, parou de vender refinaria. A retomada dos investimentos em obras em Abreu Lima, que já estava congelado há muito tempo. Nós tivemos o abandono do preço de paridade internacional, a mudança na política de pagamento de dividendos, o represamento de dividendos extraordinários, a pesquisa para investimentos da Petrobras em geração de energia renovável, inclusive com eólicas, geração de energia solar, eólicas offshore, com um projeto que foi anunciado no final do ano passado com a VEG, o que não foi conquistado pelo governo com essa presidência de Jean Paul Prats para justificar também os ataques da própria base do governo ao presidente. E nós temos um preço de combustível que não muda há 6 meses, então fica essa dúvida. O que não está mudando na Petrobras que o governo gostaria que mudasse? Gabriel, acho que o mercado como um todo não sabe, de fato, né, qual é o real motivo por trás de tudo isso. Mas grande parte dessas razões são pautas que já foram colocadas a mercado em relação à política de investimentos. Algo que até o próprio Prates, né, não foi tão enfático, né, ou seja, seguindo na mesma linha de direção, como sendo bem prático aqui. Teve o planejamento estratégico, a empresa vai investir em eólica, como você disse muito bem, mas não sei se vocês se recordam as falas do governo Lula ano passado, dizendo que abominando o setor de petróleo como um todo, né? Ou seja, que queria realmente fazer essa transição rapidamente e que o Brasil hoje precisa investir mais nessa energia, etc. O Brasil, Gabriel, hoje, mesmo, né, com a questão de exploração de petróleo aqui no Brasil, o Brasil hoje é o país mais eficiente em termos aí ambientais, né? Nós temos aqui energia eólica, energia solar no Brasil, matriz energética no Brasil. Então, a gente acaba tendo uma eficiência energética muito interessante, mas a gente sabe que o governo atual acaba trazendo sempre esse questionamento na parte de investimentos. Paridade também, mas como você disse muito bem, a paridade acaba ficando muito descorrelacionada, né? Já fazem muitos dias. Mas, na minha opinião, acho que tem ali uma carta na manga, né, uma discussão que talvez o mercado não saiba todo esse teor dessa conversa, que acaba correndo nos corredores de Brasília, e isso acaba desgastando as relações entre Prates e Lula, se realmente isso for verdadeiro, né, se realmente isso se fizer sentido. Eu acho que essa falta de informação, né, essa falta dessa transparência dessas notícias agora, principalmente nesse momento, o mercado acaba não pagando o preço por ser um boato, porque a gente sabe que sempre teve mudanças de presidência da Petrobras, como você disse, várias vezes, e acontecendo mais uma vez não seria incomum. Seria